Olha, todo mundo conhece a história do José do Egito, né? Mas e a esposa dele, a Asenate? Ela é praticamente uma nota de rodapé na Bíblia. Só que existe um texto antigo, perdido, que conta uma história, uau, uma história épica de romance, de arrependimento e de uma transformação divina. É essa jornada incrível de José e Asenate que a gente vai desvendar agora. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa história, dá uma olhada nessa transformação. É chocante. A Asenate começa desprezando José, sabe? Chamando ele de fugitivo, filho de pastor, e de repente ela está ali implorando para ser a serva dele, a escrava dele, só para poder lavar os pés dele. A pergunta é, como é que uma mudança tão radical assim acontece? É exatamente isso que vamos ver. Então, vamos começar pelo começo. Quem era a Asenate antes de tudo isso? Bom, ela não era qualquer uma, não. Pelo contrário, ela era filha de Pentiféres, um sumo sacerdote do Egito, uma figura importantíssima. E ela vivia, assim, numa vida de luxo, mas completamente isolada. A vida dela era impressionante. Dizem que era linda, comparada até com Sara, Rebeca e Raquel. E ela vivia trancada numa torre de luxo. O orgulho dela era uma coisa de outro mundo. Ela desprezava todos os homens, recusou até o filho do faraó. Mas o ponto central dela, o que definia a Asenate, era a fé dela. Ela era uma idólatra fervorosa que adorava um monte de deuses de ouro e prata que ficavam lá nos quartos dela. E olha, nada mostra melhor quem ela era do que essa fala aqui. O pai dela chega e sugere o casamento com José, que, era o governador do Egito, o homem mais poderoso depois do faraó. E a resposta dela é puro desprezo. Ela fala, como assim? Você vai me entregar para um estrangeiro, um fugitivo, um cara que foi vendido como escravo, o filho de um pastor lá de Canaã? O orgulho e o preconceito dela ficam bem claros aqui, né? Só que essa atitude toda, essa arrogância, estava com os dias contados. A grande virada da história acontece no momento em que José, em pessoa, chega na casa dela. E esse encontro ia mudar absolutamente tudo. E no momento em que ela bate o olho no José, a arrogância dela simplesmente evapora. A presença dele é descrita como algo divino, sabe? Brilhando como o sol. E isso atinge ela com uma força, avassaladora. Não é tipo uma paixão à primeira vista. É um choque espiritual. A alma dela fica ferida, o coração esmagado, o corpo dela começa a tremer. É um misto de medo e um arrependimento profundo por tudo que ela tinha dito. Aí vem o ponto de virada definitivo. A mãe dela insiste. Vai lá, beija ele. E o José, ele a rejeita. Com firmeza. E o motivo é o ponto-chave de tudo. Ele não a rejeita por ela ser egípcia ou por qualquer outra coisa. Ele a rejeita pela idolatria dela. Ele diz que um homem que adora a Deus não pode beijar uma mulher que abençoa ídolos mortos e surdos. Ele traça uma linha bem clara ali. E essa rejeição, que foi baseada num princípio de fé, em vez de destruir a Asenate, na verdade, completa a transformação dela. Todo aquele orgulho some e dá lugar a uma humildade assim impressionante. A mesma mulher que tinha chamado ele de filho de pastor, agora está rezando, pedindo para ser entregue a ele como serva, como escrava, só para poder lavar os pés dele. É uma inversão de 180 graus, total e imediata. A rejeição do José, que veio junto com uma bênção que ele deu para ela, joga a Asenate numa crise espiritual profunda. E o que vem a seguir é uma provação. 7 dias de uma penitência tão intensa que vão redefinir completamente quem ela é. E a forma como ela faz isso é metódica, quase cirúrgica. Não é só um sentimento de culpa, não. São ações bem concretas. Primeiro, ela joga fora tudo que representa a realeza dela. Roupas, joias, tudo pela janela para os pobres. Depois, ela vai um por um e quebra todos os seus ídolos de ouro e prata. Ela recusa a comida luxuosa, dá para os cachorros, e por fim ela se veste de luto, se cobre de cinzas e passa 7 dias chorando, sem comer nem beber nada. É uma renúncia total, absoluta ao passado dela. E depois desses 7 dias de penitência, o sofrimento dela chega ao ponto máximo. E é aí, nesse momento, que acontece uma visitação divina. É a recompensa dela, o marco do seu renascer espiritual. A cena é fantástica. O mensageiro divino aparece no quarto dela, que estava trancado, e o mais interessante, ele se parecia com José, mas irradiava um poder que não era desse mundo. O rosto dele brilhava como um relâmpago, as mãos pareciam ferro em brasa.
Claramente não era uma visita qualquer, era uma intervenção direta dos céus. E aí vem as palavras que ela mais precisava ouvir. O anjo diz para ela: coragem, Asenate. O teu nome foi escrito no livro da vida e nunca vai ser apagado. Pensa no peso disso. É a confirmação de que o arrependimento dela foi aceito no nível mais alto. A identidade antiga dela foi de fato apagada e uma nova identidade foi selada para sempre. Para selar essa transformação toda, o anjo dá a ela uma coisa incrível, um favo de mel, que ele diz ter sido feito pelas abelhas do paraíso. E o simbolismo aqui é tudo, não é só um favo de mel. O anjo chama de espírito da vida. Ao comer aquilo, ela estava simbolicamente participando da vida divina, se tornando imortal e incorruptível. É o selo final da sua conversão. E essa mudança interna, ela transparece por fora. A beleza dela, que já era famosa, agora é diferente. O texto diz que o rosto dela passa a brilhar como o sol, os olhos como a estrela da manhã. A beleza terrena dela se transformou num brilho divino. Agora sim, ela estava pronta para ser a noiva de José. Mas calma, a história não acaba com o felizes para sempre do casamento. A fé que Asenate acabou de encontrar ainda vai passar por um último e grande teste. A partir daqui, a história vira um thriller de ação. Sério, tem um casamento real, tudo lindo, com festa de 7 dias, mas aí vem a conspiração. O filho do faraó, aquele que ela rejeitou, se junta com alguns dos irmãos de José, que também estavam com ciúmes, para matar Asenate. Só que na hora da emboscada, acontece um milagre. As espadas dos inimigos viram cinzas. E o Benjamim, o irmão mais novo, defende ela e derruba o filho do faraó com uma pedra. Essa confusão toda acaba com a morte do filho do faraó, o faraó morrendo de tristeza logo depois, e José se tornando o novo governante de todo o Egito, com Asenate, claro, reinando ao seu lado. E é assim que termina esse conto épico. Uma história que pega uma personagem quase esquecida e a transforma na grande heroína de uma jornada de arrependimento, fé e redenção. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar, né? Por que uma história tão rica, tão dramática, que fala de temas tão profundos, ficou de fora da Bíblia que a gente conhece hoje? Seria só uma lenda esquecida ou talvez um vislumbre de algo mais? Fica aí a reflexão.